Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live devocional. Nessa quarta-feira, 22 de maio de 2024, nós estamos juntas lendo o livro de João, o Evangelho de João, e hoje nós estamos no capítulo 16 desse livro, desse Evangelho tão precioso e que tem edificado tantas nossas vidas durante essas leituras. Eu vou colocar aqui o capítulo que nós vamos ler hoje. Você já abre a sua Bíblia, tá bom? Eu não vou me estender muito cumprimentando vocês hoje, porque essa live também fica salva lá no canal do YouTube. Então, quem não conseguir assistir completa, pode depois ir lá no canal do YouTube e assistir também. Bom dia, Jane, Graça e Paz, querida, e assistir também gravada. Todas as lives estão lá, tá bom? Todas as nossas lives ficam salvas lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube também é @soistarblog. Lá tem mais de 260 vídeos devocionais gratuitos para você acompanhar, para você fazer o seu devocional. E é muito frequente eu receber mensagens no meu direct perguntando: Lidiane, como que eu faço o meu devocional? Como que eu estudo a Bíblia? Como eu leio a Bíblia? Como eu posso ler, entender, interpretar e refletir e fazer meu devocional? Então, aqui nas nossas lives é exatamente isso que nós fazemos. Vocês aprendem assistindo, vocês aprendem com o exemplo. Eu faço aqui um devocional com vocês, que é ler a palavra, meditar, trazer uma reflexão para as nossas vidas e finalizar com uma oração. Isso é o básico do devocional. E lá no canal do YouTube você tem mais de 260 lives devocionais para você acompanhar, para você ter o seu momento com Deus, para você aprender a palavra. É muito conteúdo e é conteúdo gratuito. Então não há desculpa, não há desculpa para você dizer não consigo fazer, é difícil, não entendo a Bíblia, porque aqui a gente explica para você, né? Então você tem ali todo um conteúdo gratuito, então vá lá, querida, vai lá assistir, vai lá acompanhar, tenho certeza que vai edificar a sua vida. A gente tem lá uma série de lives sobre Salmos, uma série de lives sobre Provérbios, nós temos lá lives sobre as mulheres da Bíblia, enfim, muito material de qualidade, muito conteúdo de qualidade para você aprender a palavra de Deus e crescer no seu relacionamento com Deus também. Então vamos lá? Nossa leitura de hoje é João 16, e eu já vou iniciar a nossa leitura, tá? A minha Bíblia é uma NAA, uma Nova Almeida atualizada. Então, essa é a versão que eu tenho utilizado, mas você pode utilizar a versão que for melhor para você, a versão que você preferir, né? Eu sempre falo que a melhor versão da Bíblia é aquela que você lê. Então, encontre uma versão que você se adapte na leitura, que seja fácil para você e comece a ter uma rotina de leitura também. Amém? Então vamos lá. No capítulo 15, que nós lemos ontem, né, na live de ontem, Jesus estava falando sobre a perseguição que os discípulos sofreriam por conta do nome dele. Então ele estava dizendo: o mundo irá odiar vocês. Isso serve para nós também. A partir do momento, né, em que nós nos dizemos, né, nós nos assumimos mulheres de Deus, mulheres cristãs, automaticamente nós seremos odiadas, automaticamente. Muitas pessoas não vão gostar da gente, vão olhar cara feia pra gente, com o olhar torto pra gente, porque existe, né, esse ódio do mundo por Jesus, e esse ódio não é sobre você, é sobre ele, né? E aí, no capítulo 16, ele continua essa fala sobre essa perseguição que eles iriam sofrer por conta do nome dele. E aí ele continua falando assim, ó, lá no versículo 1 do capítulo 16, Jesus fala o seguinte: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Então, ou seja, Jesus já está falando o que iria acontecer, Jesus já estava preparando o coração e a mente desses homens para aquilo que eles iriam enfrentar após a morte e ressurreição dele. Então, falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, vocês serão expulsos de muitos lugares, né? Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que,
com isso estará prestando culto a Deus. E nós sabemos, né, o quanto cristãos da igreja primitiva eram perseguidos. Ser cristão nesse primeiro tempo da igreja não era para os fracos, mulher. Essas pessoas eram perseguidas, eram presas, eram torturadas e morriam por conta, né, do evangelho, por conta do nome de Jesus Cristo, né? E muitos, né, faziam isso acreditando que estavam prestando culto a Deus, faziam isso em nome de Deus. Faziam isso acreditando que estavam, né? Os fariseus, os escribas faziam isso acreditando que estavam prestando culto a Deus. E um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, que antes, né, de ter um encontro com Cristo lá em Damasco, ele era um grande perseguidor da igreja cristã, né? Ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, ele observou, né, testemunhou a morte qual o nome? Natanael? Não é Natanael. Estevão, perdão, gente. Fugiu o nome da minha mente. De Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva foi Estevão, que foi morto apedrejado, né? Está lá em Atos e é isso, Estevão. Isso mesmo, Meire Estevão. Que foi o primeiro mártir da igreja e Paulo estava lá, né? Que se chama Saulo estava lá, né? Testemunhando aquele momento. Então ele foi um grande perseguidor e ele fazia isso acreditando que estava prestando culto a Deus, acreditando que estava fazendo a obra de Deus. Até o momento que ele teve de fato o um encontro com Jesus lá em Damasco e o Senhor arrancou as escamas dos olhos de Paulo e a partir daquele momento ele passou a pregar o evangelho e foi o maior apóstolo de todos, né? Aquele que escreveu todas aquelas cartas que nós lemos aqui às igrejas, que deixou um legado de fé, né? E que é hoje por nós tão admirado, né? E é realmente uma inspiração para nós como uma pessoa que sofreu todas as perseguições e permaneceu em fé. Então, é sobre isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso a vocês. Então eu estou falando, quando chegar a hora, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem presos, quando, né, levarem vocês, né, para serem mortos, vocês se lembrem de que eu já tinha avisado isso para vocês. Vocês se lembrem de que isso aconteceria. Eu avisei que isso aconteceria, né? Então, você vê que Jesus já estava preparando o coração daqueles homens, né, para enfrentar o que viria pela frente. A obra do Espírito Santo. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Claro, né? Jesus dizia que estava indo embora, que ia para junto do Pai. É claro que aqueles homens ficariam tristes. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Ele está falando do Espírito Santo. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Está falando do Consolador. Era necessário que Jesus voltasse para junto do Pai para que o Consolador fosse enviado, que é o Consolador que habita em nós, que nos acompanha, que nos ajuda, né, a vencer esse mundo. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas agora não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus é quem nos guia pelo caminho da verdade. É ele que nos orienta, é ele que nos mostra a direção, nos mostra o caminho, nos convence. Quantas vezes, né, nós estamos ali em dúvida sobre algo e é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos mostra, é o Espírito Santo que nos dá estratégias para vencer, né, os momentos difíceis. É o nosso grande amigo, nosso grande auxiliador, né, o nosso grande companheiro nessa jornada aqui nessa terra. E nós precisamos cada vez mais
estar sensíveis a essa voz, a esse Espírito e sermos realmente guiadas, não pelas nossas vontades, não pelos nossos desejos egoístas, não pelos nossos sentimentos e emoções, mas ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Ele não falará por si mesmo, ele está falando do Espírito Santo. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará. Opa, voltou. Então vamos lá. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. E vocês. Gente, travou aí? Travou um pouquinho porque eu tive que trocar a rede de Wi-Fi aqui, tá bom? Tive que trocar porque tava a conexão, não tava legal e aí ia ficar travando a nossa live, tá? Mas agora eu já troquei. Tá ótimo. Então vamos lá, continuar a leitura, tá bom? Vou ler o último versículo que eu havia lido, tá? Travou, né? Mas agora já tá de volta. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então o Espírito Santo recebe do que é de Jesus e transmite para nós. É Ele que nos testifica, né? Que nós somos filhas de Deus, que testifica que nós somos templo do Espírito Santo, né? É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia. A tristeza se transformará em alegria. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: quem vem a ser esse um pouco? Não compreendendo o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Que promessa preciosa de Jesus. Vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Como isso é real, né? A gente vai chegando aquele momento de dar à luz e a gente fica tão preocupada. Eu não sei você, mulher, mas eu ficava tão preocupada com a hora do parto. E eu ainda cometi o erro de assistir vídeos de parto, o que me deixou ainda mais assustada. Mas quando a gente tem, né, aquele filho nos braços, toda aquela aflição, ela passa, porque não existe, né? Eu digo que foi com certeza a maior satisfação da minha vida ter meu filho nos braços, o momento mais feliz da minha vida, mais realizada, e que eu me senti mais plena foi realmente quando eu tive meu filho nos braços. E é realmente muito real, né? Quando a gente tem aquele momento de aflição, mas quando passa, né, a alegria de ter aquela vida nos braços, aquele filho nos braços, faz tudo valer a pena. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. O que Jesus estava falando aqui? Um pouco vocês não me verão. O que ele está falando? Daqui. Ele tá falando que ele, né, por um determinado tempo não veriam Jesus, que foram aqueles 3 dias após a morte dele. Então ele falou assim: um pouco de tempo e vocês não vão me ver. Mais um pouco de tempo e vocês vão me ver outra vez. Então Jesus está dizendo: vocês não vão me ver por um tempo, né, durante os 3 dias, mas depois eu vou voltar a ver vocês. Ainda teremos um momento juntos, né? Vocês vão chorar pela minha morte, vocês vão chorar pelo que vai acontecer, mas vão voltar a se alegrar. E essa alegria ninguém vai poder tirar de vocês. Muito lindo isso, né? Naquele dia não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Porque Jesus usa muito figuras de linguagem e metáforas nos ensinos dele, as parábolas, né? Então, mas agora eu estou falando, eu usei isso para falar com vocês, essas figuras, essas metáforas, as parábolas, mas chegará um momento em que eu não vou falar mais dessa forma, eu vou falar bem claro para vocês. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vou repetir esse último versículo, porque a gente precisa ter essa promessa guardada no nosso coração. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus não faz promessas de uma vida tranquila. Jesus não faz promessas de uma vida sem tristezas. Jesus não faz promessas de uma vida sem problemas. Mas ele avisa, no mundo vocês terão aflições. Vocês passarão por crises, por desertos, por tempestade. Mas tenha coragem, porque eu venci o mundo. Ele venceu por você, mulher. Ele venceu. Ele venceu a morte e conquistou para você a liberdade de adorá-lo, a liberdade de ser dele. Isso não é maravilhoso? Nós estamos libertas para sermos, nós somos livres para sermos de Jesus. E isso é maravilhoso. Então tenha coragem, mulher. Encha-se de ânimo, tome essa promessa para você, se agarre nessa palavra. Às vezes a gente passa por tantas situações difíceis que a gente perde a esperança, e eu sei o que é isso. Eu sei o que é você perder a esperança, você achar que as coisas nunca vão ser diferentes com você, e aí parece que só o outro é abençoado, só o outro é transformado, só a vida do outro que muda, né? Mas cada um tem o seu processo com Deus. Cada um tem a sua jornada com Deus. E o Senhor, não pense que o Senhor te abandonou ou que você está sozinho. Jesus passou por essa solidão também, né? Ele fala, vai chegar o momento em que vocês me deixarão sozinhos. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então essa certeza de que o Pai estava com ele o manteve de pé, o manteve firme para ir até o final, até a conclusão da missão. E nós também precisamos, assim como Jesus, ter em mente isso. Eu tenho aqui um papelzinho colado na minha parede, não dá para vocês verem aqui, mas na minha frente tem uma parede e tem um papelzinho aqui que eu escrevi e colei. Tá escrito, eu sou filha de Deus. E aí, às vezes eu olho para esse papelzinho e já lembro, né? Eu sou filha de Deus, então eu tenho que ser corajosa. Eu tenho que ser corajosa para enfrentar as aflições, ser corajosa para enfrentar os problemas, porque o meu Senhor já venceu o mundo. E se Ele venceu, eu também tenho a vitória. A minha vida nem sempre vai ser só de alegria, a minha vida nem sempre vai ser só de conquistas, haverão momentos ruins, haverão tristezas, haverão momentos de choro, de lágrimas, haverão momentos de espera, haverão momentos de incerteza. Mas uma certeza que a gente pode ter em todo esse momento é o que o Senhor estará conosco. É que o Pai estará conosco, que Ele não nos abandonou. E porque Ele venceu o mundo, nós podemos ser corajosas e confiantes nele. Amém? Aqui termina a nossa leitura de hoje. Vamos orar?
Pai, obrigada porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada por essa palavra que acalmou nosso coração, que consolou o nosso coração, que foi um bálsamo, Pai, de alegria, um bálsamo de paz, um bálsamo de tranquilidade. Senhor, acalma o coração de mulheres aflitas nesse momento, mulheres angustiadas, mulheres preocupadas, mulheres, Pai, que às vezes não estão conseguindo dormir, Pai, por conta de preocupações, por conta dos problemas, daquilo que elas precisam resolver. Pai, que elas possam ser sensíveis à tua voz, à voz do Espírito Santo. Pai, dá para cada uma delas, Senhor, estratégias específicas, Pai, respostas, direciona, Senhor, mostra o caminho, mostra o que elas precisam fazer, mostra o que precisa ser renunciado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser arrancado do coração de cada uma delas, Senhor, e do meu coração também, Pai, me dá a direção, me mostra o caminho, porque o Senhor, Pai, é o Espírito da verdade, e é nessa verdade que nós desejamos caminhar todos os dias da nossa vida. Obrigada por não nos abandonar. Obrigada por não nos rejeitar, mas acolher como tuas filhas. Obrigada, Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso trabalho. Que tudo que nós façamos seja para tua honra e para tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém, glória a Deus, mulher. Essa foi a nossa live devocional de hoje, tá bom? Que vai ficar salva lá também no canal do YouTube. E daqui a pouquinho você vai poder assistir ela completa lá também, tá bom? Amanhã a gente volta então para ler juntas o capítulo 17 do livro de João. Um beijo no seu coração e eu espero você amanhã.